Eu não vou conseguir abrir aqui no computador, mas vamos assim. Olha só, gente. Então, a pedidos, né, pelo que eu soube, as pessoas pediram e serão atendidas no assunto de família. O Leão falou das linguagens do amor, aquelas ações práticas e super excelentes que a gente aproveita muito. E agora a gente também ações movidas pelo Espírito Santo, certamente, ações do nosso coração, da nossa intenção e da nossa dependência do Espírito Santo, né? Então, a gente está aqui com esse texto, com essa aula aqui que eu puxei lá da nossa querida comunidade presbiteriana Chácara Primavera. Ali tem assuntos inesgotáveis e de muito bom colocação, de muito boa colocação. Então, ali ele está dizendo que a nossa família, nosso relacionamento, nosso casamento, Espera aí, só um minuto. Fechar a janela. Relacionamentos familiares que dão num relacionamento, numa unidade equilibrada, tem sido muito atacado no mundo, e as pessoas estão pensando no casamento, nos relacionamentos, a partir da própria pessoa. E aí a Bíblia nos diz o contrário, que a gente tem um relacionamento com uma pessoa e que a gente doa para a pessoa, apoia a pessoa, se dá para a pessoa amada e faz do amor uma atitude, como nós vimos lá, né, na aula, uma ação e ações de interesse pela pessoa. O casamento equilibrado seria aquele que cada um busca a ajuda, o apoio do outro. Então, os dois ganham. E se a gente tem um casamento que não há isso da outra parte, nós ganhamos de qualquer jeito, porque nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. E quando a gente faz desse casamento uma doação, a gente recebe de Deus esses potenciais de doação. A gente não trata o casamento como um assunto de dimensões humanas, onde há troca. Você me alimenta e eu te alimento, e só. E se você não me alimentar, se você não me apoiar, eu não vou ter força para te apoiar. É assim que age o ser humano. E o ser humano também age de acordo assim como um critério de que se eu estou sendo feliz, se eu estou sendo atendido, se os meus desejos estão sendo atendidos, o que eu quero, o que eu almejo, então é tudo eu, né? Então, por isso é que os casamentos têm sido tão curtos e tão assim, limitados no seu potencial. Aí, na Bíblia, então, está dizendo que o casamento bíblico tem dentro de si um espírito e um critério diferente. É o critério de doação, de submissão, duas coisas aqui que esse texto nos revela, né? O potencial do nosso coração, da nossa vida, para que a gente possa doar
cristianismo é tudo assim. A gente é melhor doar, melhor dar do que receber. E sempre por quê? Deus é que nos está dando, Deus é que nos sustenta, e não dependemos de receber alimentos e forças de outras pessoas. É verdade que, como a gente tem falado, a gente não pode, tem que ter cuidado com essa doação nossa. Ela não pode ser indiscriminada a ponto de prejudicar a nossa própria vida, a gente ficar exaurido. A gente tem uma medida aí também, não é só indiscriminadamente, impensadamente, nos dar por inteiro sempre e a qualquer custo, não é. Então, nesse ponto, a gente está indo aqui nesse texto, nosso texto, que é, bom, no caso aqui de João 13:34, que amar, portanto, vamos abrir aqui, João 13, amar como Jesus como amou, né? João 13:34. Ele tem uma relação muito forte aqui no texto de Efésios 5, que a gente também vai ver. 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, esse amor que nós temos, dado por Deus, que não é nosso, é a maneira com que a gente vai tratar das outras pessoas, vai se relacionar com as outras pessoas no casamento. E com aqui, nesse texto básico, 2 textos básicos. Um que fala de enchei-vos do Espírito, que é esse de Efésios 5, e o outro de Colossenses, que fala da submissão, sendo que os dois são paralelos nesse assunto sobre nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Aí a gente vai ver o seguinte. Vamos ler aqui, então, nesse ponto, que os relacionamentos da enchimento do Espírito Santo, aqui, 15:17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como pessoas tolas, né? E sim como pessoas com sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, está muito ligado à nossa vida conjugal de relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamentos, tem relacionamentos de pais com filhos, de marido e mulher, até de servo para senhor, patrão, de patrão para empregado. Então, tudo isso leva em conta essa parte. A nossa postura é da gente receber desse Espírito Santo e, através desse Espírito Santo, de encher o nosso coração com esse Espírito Santo, a gente ficar com uma bagagem, com potencial para viver um relacionamento que não dependa do que o outro faça. É essa que é a vida que vai dar garantias para a gente manter os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, né? A gente viu que o mundo não age assim. E o nosso modelo de ser é um modelo contrário ao que o mundo diz. O mundo vê a pessoa e aí ela vai abrindo, vai negando, vai trocando de relacionamento, vai se aborrecendo, vai cobrando seus direitos. E o nosso
o nosso relacionamento é aquele de apoio, de paciência e de doar o amor, e, através dessas ações nossas, a gente transforma o outro. Assim como diz lá em 1 Pedro, né, que a mulher edifica o marido não crente, agindo de forma respeitosa, fazendo a vontade de Deus, apoiando a ele. E, dessa forma, ele será assim atendido, ele será convertido, fazendo a parte dela. Então, olha só, no caso aqui do enchimento do Espírito Santo, a gente tem aqui que precisamos dessa ajuda sobrenatural, como diz o nosso texto, de Deus, que vem de Deus, e nós temos esse Santo Espírito, mas precisamos aumentar, precisamos desenvolver. A Bíblia também fala, Paulo fala que é para a gente desenvolver a nossa salvação. Então, aqui está dizendo, é uma ordem, não é uma sugestão. Por que é uma ordem? É assim como a gente fala para os nossos filhos: comam, se alimentem, vão dormir, façam exercício, estudem. São ordens que a gente dá para os nossos filhos. E é diferente de conselho. Deus não está nos aconselhando, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. O Espírito já está em vocês, mas procurai estar mais buscando a Ele. Pode ficar perguntando. Tá? Então, é uma ordem, temos que obedecer. E quando a gente não obedece a uma ordem de Deus, a coisa fica chata, fica séria, porque a gente vai pecar, desobedecer. Então, esse ar, é como se a gente dizer assim, você tem que respirar. Porque se você não respirar, você vai morrer sem ar, com falta de ar. Você tem que comer, se você não comer, você vai morrer de inanição, né? Como teve aquela criancinha, tadinha, o índiozinho que morreu por inanição. E aí, no caso, essa, então, primeiramente, é uma ordem. A outra vertente, outro entendimento desse encheiros do Espírito é que a gente também deve se deixar encher pelo Espírito, porque a gente não busca, a gente não produz esse Espírito Santo. O Espírito Santo está com Deus, o Espírito Santo é Deus, então a gente deve buscar, e quando ele bate a porta para nos influenciar, para trabalhar em nós, nós devemos nos deixar levar por ele, pelo Espírito Santo, encher, deixar entrar, vencer a resistência. A gente não pode buscar outras coisas, devemos buscar essa força e deixar ele trabalhar em nós, através de tantas situações relacionais que a gente passa. É uma forma da gente buscar e obedecer a ele. É a gente prestar atenção nos nossos relacionamentos e tá sempre vendo que aquele relacionamento está sendo um motivo, uma aula, uma prova, um motivo para a gente crescer. Todos os relacionamentos, a gente pode ver isso em todas as nossas dimensões de relacionamento. Outra coisa é que está enchei-vos do Espírito, está no plural, que é para toda a igreja. E essa igreja que a gente fala é a nossa casa, a nossa comunidade, aqui na nossa classe, todos nós caminhando juntos para a gente, juntos, lado a lado, um apoiando o outro, caminharmos como instrumentos de Deus para o mundo, para proclamar as boas obras, para dar testemunho ao mundo, para um apoiar o outro, para vencermos as tentações. Então, se um tiver atrasado, ele não deve ficar, ele deve ser apoiado, mas ele deve responder, se deixar ser ajudado pelo irmão. Tudo assim, não devemos ser independentes. Nós vamos
devemos nos considerar dependentes de Deus. Qualquer ajuda do Espírito Santo das pessoas, nós devemos aceitar como sendo dele, para que o corpo de Cristo haja e o corpo de Cristo caminhe e a gente faça a obra no reino dele. A última coisa, 4, é o encher. Nós devemos nos encher, continuar nos enchendo. É porque nós somos variáveis. A nossa vida, nosso jeito de ser, num dia a gente está melhor do que no outro, a gente vem estar distraído, mas não, na nossa prioridade é buscar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, nesse caso, essas 4 ações do Santo Espírito, que a gente deve proceder e fazer e deixar que ele nos leve. Agora aqui, vamos refletir aqui uma coisa que está que o texto aqui nos pergunta, né? O texto pergunta coisa. Lendo aqui esse texto de 3, Colossenses, agora já é outro texto, Colossenses 3, 1 a 25, o que é se encher do Espírito Santo? Então, olha só, primeiramente, a gente leu partes desse primeiro texto, né, do enchimento do Espírito Santo. Vamos fazer uma leitura dele toda. Vou ler aqui para vocês. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus, em aroma suave. Agora, as obras das trevas, mas as indecências e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversações torpes, palavras vãs e chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, é o que nós estávamos falando, de nós sermos diferentes, contrários a esse mundo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só de referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Agora ele vem falando do lar cristão.
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, nesse caso, ele está dizendo, para que isso seja feito, é preciso que nós nos deixamos encher do Espírito Santo. Agora, esse ponto da submissão é que a gente entra agora. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A Bíblia diz para a gente se sujeitar um ao outro, sempre. Então, nesse caso, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, não tira o dever do marido também se sujeitar à sua própria esposa. Então, fica aquela dúvida. Então, por que está dizendo isso aqui? É por conta de liderança somente. Na casa, no lar, o marido é o líder, mas não é o todo-poderoso, não é o ditador, não é a única palavra. O líder, ele coloca seus liderados em pé assim, de igualdade, de serviço. O líder servo, né? Como nós temos visto até. Jesus, como exemplo de líder, foi e lavou os pés dos discípulos e deu o exemplo. Então, é essa diferença e esse retrato, né, da família como o homem, como o líder, mas a mulher como coajudadora dele, como pensadora também, como cooperadora nas decisões, e o líder abrangendo a sua decisão, compartilhando os seus cuidados e compartilhando as opiniões das pessoas. Então, porque muita gente pega esse texto e pensa de maneira diferente e radicaliza. Então, nesse caso, essa submissão, esse encheios do Espírito e esse bom relacionamento, só um instantinho, deixa eu botar uma a bateria está ficando fraca. Só um instantinho. Gente, eu vou pegar, só um instantinho, pegar o carregador da minha esposa, tá? Sim, Ó, sim. pode comentar alguma coisa aí durante isso. Estou vendo, então, aqui quem está na nossa aula. Diego e Verônica entraram, né? Vocês estão aí, né? Só está aparecendo para mim o nome de vocês. Não tá Estamos aparecendo a sim, imagem. estamos aqui. É que a gente está no carro indo beleza. para casa. Certo, certo. Daniel e Carol também.
E é Maria Inês, né? Que está aqui. Para mim aparece iPhone 7. Parece o modelo do celular. Ah, tá. Procurei. Então, como eu estava dizendo, duas coisas: encher do espírito e submissão. São as duas coisas que a gente tem que falar hoje e que nós temos nesse texto de Efésios 5. Então, vamos ler aqui da nossa parte. Também tem o texto de Filipenses 3, Filipenses 2, 3 a 8. Olha só que bonito também. Nada façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tudo recíproco, todos os relacionamentos. Você querer o bem da pessoa e não o que é propriamente seu, os seus interesses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esvaziou. Deus Todo-Poderoso se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, há exemplo de Cristo no amor e há exemplo de Cristo na sujeição. Então, essa é a primeira coisa. Enchei-vos do Espírito. Esse Espírito nos sujeitando uns aos outros. E aqui, para terminar, dessa forma, desse jeito, como eu li agora, é a gente fazer a nossa parte como um esforço e sacrifício. O que nós temos, o que nós lemos agora, Filipenses 2, 1 a 12. Aqui. Essa parte, vamos ler de novo a parte de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, enchei-vos do Espírito, sede submissos, é obra do Espírito Santo, é nossa obra também nós buscarmos isso, e nós temos que nos deixar fazer a nossa parte, nos deixar levar pelo Espírito, sofrermos as ações, as demandas das pessoas, termos paciência, fazermos carregarmos a nossa cruz, no sentido de esmurrar o nosso corpo,
porque a nova natureza de Cristo está em nós, que também fala da revestir a nossa natureza, que é agora uma natureza espiritual que nós temos, e essas ações de submissão requer esforços nossos, mas Deus nos honra e Deus nos dá essa capacidade, porque é Ele quem faz todas as coisas, Ele efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Tá bom, gente? Então, olha só. Agora alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar alguma coisa agora. Já podia ter me interrompido no meio da palavra, mas pode falar agora. Henrique, pode falar? Sim, querido. Pai do Senhor, bom dia a todos. Vitor Reneu, Monion, a Ana Maria, a Regina e a todos. Só fazendo um adendo em relação ao que o irmão havia falado sobre, acho que paralelo ao que o irmão está comentando, primeiro sobre a submissão, né, que nós temos que ter o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 10:31, a Bíblia fala, sim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, Isso. agora há pouco, os meus netos aqui, né? Da minha esposa, nós somos de netos também, me perguntaram, tio, é proibido, é pecado ouvir música que não seja cristã? Eu falei, mas que tipo de música? Não, música fala de amor só, de romance. Não, não é pecado, mas se a música não está glorificando a Deus, eu falei para ele, a Bíblia fala que nós temos que ser diferentes. E Jesus vai buscar um povo diferente realmente. Nós temos que ser diferentes em todos os sentidos. Tudo que fizermos tem que ser para a glória dele. Aí o outro me perguntou, tio, se eu namorar, eu posso namorar uma pessoa que não é da igreja? Eu não sei, isso é um pouco, essa pergunta é um pouco difícil de responder, mas se eu namorar uma pessoa que não é da igreja, eu posso trazer ela para a igreja. Afinal, você pode não conseguir fazer isso, porque quem convence é o Espírito de Deus. Você vai tentar, mas quem convence é o Espírito de Deus. Bem resumindo, eu falei para eles, aprenda uma coisa. Comentando-se com eles, eu peguei aqui o irmão já abordando esse assunto. Tudo que vocês fizerem, que vocês façam para a glória de Deus. Se é um namoro, peça direção a Deus. Se é uma decisão que vocês vão tomar, por menor que seja para a glória de Deus. Porque vocês vivem para Deus, por Deus e para a glória dele, né? O irmão falou sobre casamento. E eu confesso aqui que eu teve uma ocasião que o irmão Leão, achei bonito da parte dele até, ele falou sobre a maneira dele, o seu casamento, achei bonita a maneira como ele foi até humilde. Eu acho que também a gente tem que ser assim. Nós temos que ser sinceros, né? Eu, às vezes, sou um pouco exaltado, não nego, principalmente com relação à minha esposa, pelo fato de ter um certo conhecimento, às vezes sou um pouco sisudo, né? Às vezes eu quero ter a razão naquilo que eu falo, sou o dono da verdade, porque eu conheço, e depois eu peço perdão, peço desculpas, e peço a Deus, peço aos irmãos que orem nesse sentido, para que Deus me quebrante nesse sentido, para que eu aprenda, que nem o pastor Henrique falou, né? O marido é o cabeça, mas isso não quer dizer que tem que ser o dono da verdade. Nem tampouco a mulher ser submissa a ponto de ser tratada como uma serva, claro que não, né? Nós devemos entender que o cabeça está ali para ajudar e não para mandar. Então, peço que os irmãos me ajudem nesse sentido, porque às vezes eu acabo perdendo um pouquinho o controle, e às vezes, ao invés de eu querer ajudar, eu ajudo, eu quero ajudar, mas de maneira áspera, de maneira... Eu vou até ser mais direto, ditatorial, entendeu? E eu sei que isso não é o certo. Então, peço a Deus e aos irmãos que olhem nesse sentido, para que eu possa compreender que amar não é mandar, amar é respeitar e ajudar com o intuito de ver o nosso companheiro, a nossa companheira crescer junto com a gente. É isso. Que todos nós somos sujeitos a Deus. Exato. Né? O pastor Henrique, eu queria falar um pouquinho. Eu sou separada do meu marido, né? Ele tem outra pessoa, mas nós temos uma sintonia um outro, e eu amo ele, né? Eu amo meu marido acima de qualquer coisa. E
as pessoas às vezes me criticam, porque eu sou uma pessoa muito paciente. Eu sou uma pessoa, assim, muito dada a ele. Ele sente confiança em mim, ele se abre comigo, ele conversa, nós temos um diálogo muito bonito. E muitas vezes as pessoas falam assim, se eu fosse comigo, eu expulsava seu marido de casa, não deixava ele mais na sua casa. Mas isso me faz mal. Eu costumo agir do meu coração, eu não costumo ouvir conselhos, eu costumo ouvir do meu coração. Quando eu falo com Deus, eu peço com Deus, e isso me faz bem. Eu gostar assim dele, ajudar ele, ouvir. Eu sei que ele não é crente, não acredita em Deus, mas eu creio no Senhor, eu sou uma mulher de Deus, e eu estou sempre buscando ter uma boa relação com ele da melhor maneira possível. Muitas pessoas falam assim, você é boba, você é isso, você é aquilo, mas eu ajo com oração, e isso me faz bem, isso me inspira muito, porque eu sinto que ele tem no fundo do coração dele, ele tem um carinho muito especial por mim. Embora ele faça tudo isso, bebe muito, bebe, mas quando ele precisa de conselho, um ombro amigo, é a mim que ele procura, entendeu? E ele também, quando eu preciso dele, eu até consigo pensando, eu sinto quando ele está triste, eu sinto quando ele está com problema, eu sinto tudo. E ele é a mesma coisa comigo. Ele pode não ser o homem da minha vida, o homem maravilhoso, perfeito, mas eu creio no Senhor que Deus é capaz de transformar um dia a vida dele e ele possa ver essa pessoa, como ele fala, eu sou uma pessoa muito especial na vida dele. E seja mesmo, porque me faz bem. Eu não gosto de ser uma pessoa rancorosa, guarda raiva, rancor, e ficar brigando com os outros. Eu deixo as coisas naturalmente acontecer para minha vida. E me faz bem fazer uma boa ação. Às vezes eu sinto que ele precisa mais de mim do que eu dele. Isso me faz muito bem, assim, espiritualmente. Porque as pessoas falam assim, poxa, você fazer isso? Mãe, você vai fazer isso? Eu vou, meu filho, vou, meu rosto está pedindo, e eu me sinto bem com isso. A minha relação com ele, entendeu? Mas eu sei que ele tem uma vida dele, respeito, entendeu? Mas ele fala assim que o amor é uma coisa muito bonita. O amor não quer o mal do outro. O amor é ver o outro feliz, seja lá o que for. A gente não tem que querer as coisas do jeito que é só pra gente. É lógico, eu preferia ter um casamento perfeito, mas não existe casamento perfeito, né? Mas, assim, esse amor eu sinto por ele, eu acho muito bonito. E me faz bem, fazer o bem, entendeu? Eu queria ressaltar isso. Mas me situa aí. Você está agora junto com seu marido? Não, ele está separado de mim, só ele vem todo dia aqui. Todo dia ele apresenta aqui, né? Ele está todo dia aqui, vem ver as crianças. Ele vem de manhã, de tarde, vê as crianças, vai para o trabalho, volta. Está sempre aqui comigo, vem aqui, conserta uma coisa, mas a gente não está junto, ele está com outra namorada, né? Mas aí ele fala assim, você é uma da minha vida, você me perdoa, ele sempre fala isso, me perdoe por eu ser uma pessoa assim, eu sou doido, me perdoa por eu ser assim. Mas você é uma pessoa, eu amo muito você. Eu não entendo muito o sentimento dessa pessoa, mas ajuda, assim, me dá bem com ele, me faz bem. E quando a gente briga, tem uma discussão, hoje, assim, às vezes, me faz mal. Eu posso ser confundida as pessoas de ser tão boba, mas eu não sou boba. Eu só ajo de acordo com o meu coração. Se isso me faz bem, não está me fazendo mal, eu acho que não tem por que eu proibir dele vir na minha casa. Primeiro, porque eu não tenho família. Ele é minha família. Meus filhos precisam de pai presente. Eu preciso de ajuda para meus filhos. Então, para mim, isso é muito importante ter ele perto de mim. Eu ligo para ele, vem resolver isso. Aí ele vem resolver para mim. Porque nós temos um vínculo junto, né? Nós temos 3 filhos juntos, né? A gente não se casou, mas a gente tem quase 30 anos juntos, né? Mas, assim, ele não está mais comigo. Entendeu? Ele está separado de mim. Mas a gente mantém uma amizade. Então, nesse caso, alguém pode também falar que você não é mais esposa dele. Ele não é mais seu marido. Vocês não são um em uma só carne. Vocês não têm um relacionamento marido e mulher. Vocês, graças a Deus, vocês têm uma amizade e um relacionamento por conta de anos atrás, de consideração, de afeto, mas não são marido e mulher. Então, o seu relacionamento para com ele, o seu sentimento para com ele,
deve ser de amigo, amiga e dar força. Agora, se você tiver um relacionamento afetivo, de amor, de esposa, aí você tem que conversar isso com Deus para que ele vá retirando esse sentimento de esposa, de ligação, de estar um com ele também. Para esse sentimento de esposa estar, porque ele não tem esse vínculo com você, então é muito importante ser amiga dele, mas relacionamento de esposa, sentimentos de amor de esposa, você não deve mais ter. Passar a não ter, se desgastando, se desligando desse relacionamento, já que ele está com outra, né? Inclusive para dar lugar a outro felizardo que vai te conhecer e vai se enamorar de você. Falando aqui claramente. Tá bom, Maria? Não quero, não. Porque para você não ficar presa a ele num sentimento de casal sem estar casada e ele estando com outra. Né? Tudo isso que nós estamos falando é com relação ao sentimento mútuo de submissão, de doar. Então, você está se relacionando com ele como amigo. Tá? É isso que você tem que deixar claro aí para você. Claro. Gleice pediu para fazer um comentário, pastor. Está me ouvindo bem? Posso falar? Está me ouvindo, pastor? Sim, vamos. Então, a irmã Leia, o que ela falou agora, realmente é complicado, né? Porque o que a gente dá para entender é que há sentimento da parte dela, né? Que ela ama o marido, quer dizer, o ex-marido, como o próprio pastor Henrique mesmo falou, e ela aceita ele vir porque é pai dos filhos, mas aí, sabe, irmã, entra o conselho de uma irmã, que você, como o próprio pastor Henrique mesmo falou, tem que se valorizar para que você, assim, peça a Deus, ou que o traga totalmente de vez para você, ou que então que tire esse sentimento que tem dentro do teu coração, para que você, assim, até seja feliz com uma outra pessoa que possa aparecer, né, pastor? Aqui, no meu caso aqui com o André, como o pastor, como ele falou, que ele é durão, aquela coisa, o pastor Henrique conhece toda a nossa história. Mas eu amo, peço perdão, eu peço perdão. Pastor Henrique, como disse o presbítero Reneu agora há pouco no início da aula, a gente sente uma falta do pastor Henrique quando ele está longe, meu Deus do céu, a gente dá vontade de tudo contar para ele. É nossa confidência. Então, assim, o pastor Henrique sabe como é que eu sou. Às vezes, eu sou esse aqui, que vocês me veem, essa voz, a irmã Verônica, que conversa muito comigo. E o pastor Henrique sabe o quanto eu faço tudo para ver o André bem, né, pastor? Para não vê-lo assim sofrer, ou então passar por aquela síndrome do pânico que já ficou lá para trás, graças a Deus, mas que de vez em quando, por conta de algum problema, fica assim agitada, aí me vem tudo novamente, mas eu faço de tudo. Então, assim, como ele mesmo disse, mas no casal, eles têm que se compreender. No caso, não é o homem que tem que ser ditador, como ele mesmo falou, nós temos que ouvir a opinião né, um do outro, ter a concordância, na verdade, né? Semana passada foi ótimo, o pastor Henrique sempre vê o irmão Leão falando, né, o irmão Leão falando, o sentimento de declaração de amor foi fantástico aqui, né? Foi assim, coisa assim que ele fala que ama, aquele que elogia, que a gente fala que está feio, que está bonito. Essa elogio da minha parte é um pouco difícil. Foi uma aula assim fantástica. Desculpa. Inclusive, a gente até falou que ia falar com o senhor para poder o senhor dar, né? Foi, irmão, para dar prosseguimento aí, que foi uma aula assim, divina mesmo. Foi sim. Mas é isso, irmã Léa, o conselho que eu te dou como mulher, como esposa,
é que nós temos que nos valorizar, porque nós temos o nosso valor. Assim como nós temos que valorizar o nosso marido, respeitá-lo, né? Saber o lugar dele na nossa casa, tá? Porque foi como o pastor Henrique falou, quando a gente casa, nós passamos a ser um só, na verdade. Então, valoriza mais o seu sentimento, porque você é muito, mas muito importante para Deus. Tá bom, minha mãe? Isso mesmo. Bom conselho. Como nós estamos no tempo aí? Essa aula acaba que hora? 11h30. Continua o mesmo horário, 11h30. Ah, tá. Às vezes eu me confundo. Deixa eu aproveitar, então, e fazer uma pergunta. Na aula passada, o Reneu, né, propôs um teste. Alguém fez o teste? Era um teste que você fazia para descobrir com qual, por assim dizer, linguagem do amor você se identificava mais. Não era isso? Até na conversa, a Gleice falou dela, né? E aí a gente sugeriu que talvez, no caso dela, se identificasse com toda. Fosse assim, 20%, como são 5, né? 20% cada uma. Foi o que o presbítero Reneu falou, só que eu, infelizmente, eu não fiz o teste, entendeu? Mas, pelo que o irmão Reneu falou, eu acho que daria esses 20% mesmo, mais ou menos, né? O comentário. Eu tenho que rir, meu Deus. Você comentou com o André isso? Eu acho que foi. Falando assim, eu comentei para ele, eu falei para ele assim, poxa, eu faço uma comida, come a comida todinha. Aí eu fico, poxa, que papai gostoso. O presbítero Reneu falou, eu acho que de 1 a 10, eu acho que eu fico no 5, presbítero Reneu. Me desculpa, estou sendo franco. Estou sendo franco. Foi outras coisas. Um presente, como é que era o presente? Nem que seja uma flor do vizinho, assim, puxar assim. Eu trago, às vezes, uma barra de chocolate, presbítero Reneu. Acho que já ajuda, né? Na pontuação não ajuda. Eu acho que ajuda. Aí, Desculpa. Enfim, nós não fizemos, não. Quer dizer, eu não fiz o teste, não, mas eu acho que o teste, assim, vai bater direitinho. Entendeu? Eu e o André, a gente é um casal, assim, não é perfeito. É negativo e positivo, às vezes. Mas somos exemplos, pode ter certeza, graças a Deus. E aprendemos muito, mas muito, muito, muito mesmo. Depois que conhecemos esse ser maravilhoso, Henrique e Marta, é admirável que a gente tenha um carinho, um amor enorme por esse pastor. Ele nos ensinou muito, muita coisa. A mãozinha levantada aqui do Reneu. Não sei se minha conexão está ruim. O Reneu pediu a palavra e o Diego e Verônica também. Pode dar para eles, depois eu falo. Tá bom. Bom dia, queridos. Bom dia. Queria falar um pouquinho a respeito... A gente estava vindo da igreja e ouvindo vocês falarem a respeito do Espírito Santo, né? Eu acho que no relacionamento, falando de casais, né? Relacionamento entre um casal, você continua sendo cristão, você continua sendo filho de Deus, você continua praticando a palavra, mas geralmente pelo fato de a gente ter muita intimidade, acaba que a gente esquece, né, um pouco e passa a ser mais transparente, né? Eu acredito assim, quando você tem um relacionamento de verdade com a pessoa, você acaba falando aquilo que você não teria coragem de dizer para ninguém, né? Então, acaba você sendo muito transparente, expondo o que você sente, né? O que você está sentindo naquele momento, se chateou ou não e tal. Mas, nesse momento, a gente continua sendo cristão, a gente continua praticando a palavra, e a gente continua dependente do Espírito Santo, em submissão ao Espírito Santo. Nesse momento aí, nós precisamos pensar
né? Porque não é porque a outra, não é porque eu tenho intimidade suficiente com aquela pessoa que eu saio expondo tudo que está no meu interior, porque eu não sei se ela vai aguentar, não sei se ela vai concordar, né? E se vai estar em entendimento, né? Se vai ter entendimento suficiente para suportar a minha dor. Então, falando de mim, né? Às vezes me vejo muito nisso. Não é pelo fato de eu estar 24 horas por dia ao meu lado que ele vai conseguir, né, entender e suportar tudo que eu disser. Então, eu preciso realmente ponderar minhas palavras, eu preciso não expor tanto, né? A minha raiva, muitas das vezes, às vezes nem é por ele, é por outras situações, mas acaba transparecendo, né? E a pessoa, peraí, mas o que eu tenho com isso? Então, eu acho que o Espírito Santo, nesse momento, é formidável para pedir a ajuda dele. Às vezes, né, na grande maioria, eu tento, né? E consigo pedir a ele. Então, nem tudo a gente pode dizer, nem tudo a gente... Eu acho que a gente deve ser sincero, sim, mas ter o momento e a forma ideal para falar. Falando de mim, né? Então, muitas das vezes, nós, mulheres, nos perdemos nas nossas emoções e, às vezes, até temos razão, mas pelo falar demais, ou falar na hora errada, ou falar da forma errada, acaba perdendo a razão. Então, o Espírito Santo ele é bem-vindo nesse momento também, para nos ajudar, né, nos habilitarmos a estarmos mais em silêncio e esperarmos o momento. Então, eu, particularmente, tenho buscado muito isso, porque, como mulher, falo muito, né? E sou muito emotiva, como toda mulher, então é uma coisa que acho que os homens reclamam muito, né? Né, homens? Nós, mulheres, falamos demais. E queremos que vocês também falem. Mas, muitas das vezes, não tem o que ser dito, né? Que a gente, às vezes, fala até por eles. Então, eu acho que o equilíbrio para as mulheres seria uma dádiva de Deus. A gente perde muito, mulher, quando a gente fala muito. Eu que o diga. Entendeu? Então, o Espírito Santo pode nos ajudar aí nesse momento. Parei de falar, gente. Parei. Não, mas eu vou falar rapidinho, irmã Verônica. Olha só, por trás de um grande homem, olha quem está. Uma grande mulher, né? O Diego está na frente e a irmã está atrás, né? Então, Literalmente. me perdoem, tá, homem? Mas nós somos, assim, realmente, assim, como é que eu posso dizer? Vou falar assim, a amiga, parceira, companheira, pastora, em todos os sentidos. Não estou dizendo que os homens são fracos, mas eu acho que, por favor, aqui eu falo de mim, como a irmã Verônica falou aqui no nosso casamento, eu acho que com tudo que eu tenho passado, que a irmã Verônica sabe, orado muito por mim, e outras pessoas mais, eu me acho muito forte. Eu me acho que é mais forte, não, pelo amor de Deus, sem pretensão nenhuma, do que ele mesmo, no sentido quando se passa por como passamos por alguma situação. Eu me acho mais forte nesse sentido. Para assim, segurar a minha onda e a dele junto. Eu não consigo ainda. Mesmo com todo problema, eu ainda consigo. Isso falando de mim, não dos outros casais que estão aqui. Entendeu? Falando de mim, sabe? Verdade. É por isso que essa submissão não é por ser menos. É submissa porque ser menos, porque é dependente. Pelo contrário, a ação da mulher é forte, muito forte. Nós reconhecemos isso. É só questão, como eu falei, de liderança, né? De ordem na casa e tal. Agora, a gente... tem uma... A gente que não fala muito, mas a gente pode ficar ouvindo, né? Não custa nada. Fala aí, Leão. Então, o René, eu vou... Senão ele vai até esquecer qual é o comentário que ele tinha para fazer, que ele está com verdade. Não quero tomar frente de ninguém. Eu só me inscrevi. Se sobrar tempo, né? Tem uns minutinhos. Não, aí. pode falar, Leo. Mas tem alguém querendo falar, por favor. Bom.
sobre que a irmã Gleice falou da linguagem do amor, na verdade, não é uma novidade isso, essa descrição da diferença entre as pessoas. Isso está lá em 1 Coríntios 12. Deus distribuiu características diferentes nas pessoas. Isso é um fato bíblico. E, ao longo da história, tem várias abordagens. Eu lembro que, há uns 20 anos atrás, eu fiz um curso na Betânia com um pastor que os antigos conheceram, o pastor Xerene, acho que o Henrique certamente conheceu, sobre esse assunto. Então, isso é muito antigo. Então, essas 5 linguagens, irmão Gleice, do amor, é mais uma abordagem mais recente, muito positiva, muito boa. O importante é a gente procurar conhecer a si próprio e conhecer o outro, e perceber que há diferença. Em geral, a diferença. Às vezes, os casais eles são mais parecidos, e às vezes os casais são muito diferentes. Então, por isso que esses testes de boas fontes, eles são úteis para a gente saber que a outra pessoa é diferente de mim. Não adianta eu querer mudar as características básicas. Lembrando lá 1 Coríntios 12, o Senhor nos fez com características diferentes. Então, lembrando lá, se uma pessoa ela não é tocada em amor por ganhar presente, não adianta eu querer que ela haja dessa maneira. Vai ser uma forçação de barra tremenda. Tem que ver como é que aquela outra pessoa que vive comigo, qual é a tendência de amor dela. Isso então, só enfatizando, não quero voltar à aula passada, mas só enfatizando que é relevante a gente conhecer qual a diferença que tem no outro. Mas sobre a aula de hoje, queria agradecer ao pastor Henrique, que ele falou 3 palavras que eu anotei aqui, assim, fundamentais. Uma, da qual o irmão André deu um testemunho aqui, que é buscar se encher do Espírito. E para a gente buscar se encher do Espírito, a gente precisa de humildade. Então, viu, irmão André? Muito bacana ouvir você falar dessa maneira. Serve para mim também essa oração que você fez e pediu para a gente fazer mesmo. Então, esse primeiro ponto de se encher do Espírito deve ser marca no dia a dia da gente. A palavra é muito clara nisso. Segunda palavra que eu anotei da aula de hoje do pastor Henrique foi sobre a submissão ao Senhor, porque se eu não sou submisso ao Senhor, a submissão na relação com a outra pessoa é distorcida. Por exemplo, quem vê filmes aí, você vê filmes do narcotráfico, filmes de mundo do crime. Então, lá dentro daquele mundo tem submissão. Submissão. Não é dessa que a palavra está falando, é a submissão entre pessoas que estão buscando o Espírito Santo. É diferente. E aí a terceira palavra que o pastor falou é a questão de ajuda. Eu queria, assim, dizer para vocês que, culturalmente, mesmo aqui no Brasil, mas ainda hoje, em vários lugares do mundo, a cultura do silêncio. Especialmente a mulher sofre calada em casa agressões verbais e físicas. Ainda existe. Hoje, lembrando da minha própria família no interior do Rio Grande do Sul, lá de gente da colônia, caminhoneiros, tudo, eu sei de histórias assim que as mulheres procuravam, minhas tias procuravam ficar quietinhas, porque havia um conceito cultural que aquilo não podia sair dali. Então, o que acontecia às 4 paredes eram horrores. Isso ainda acontece hoje. E essa palavra que o pastor Henrique falou, de ajuda, é fundamental. Há limites no relacionamento. Nós somos pessoas confusas, cada um. Quando se relaciona, fica mais confuso ainda.
pelas diferenças, pela dificuldade que cada um tem de submissão. Então, há limites que precisam ser percebidos. É isso que eu queria dizer. Quando chegar a esses limites, precisa de ajuda. Ajuda a pessoas conselheiras, pessoas do Senhor, que possam dar uma palavra, pessoas amigas, irmãos, irmãs, de preferência a mulher pedindo conselho de irmãs, os maridos dos homens, de preferência para os irmãos amigos. E existe a possibilidade de ajuda também psicológica. A própria Betânia tinha há muitos anos, ainda tem. Se alguém precisar de aconselhamento e não tiver recursos, existe condições de aconselhamento psicológico, existe aconselhamento pastoral também. Então, existem meios de ajuda. E, em último caso, a polícia. Hoje em dia, a sociedade brasileira tem recursos que não havia 20 anos atrás, muito menos há 30, 40. Hoje em dia, tem recursos de ajuda quando os limites transcendem o limite verbal, passa para o limite físico. Então, é essa palavra que eu gostaria de enfatizar dessa aula de hoje, que até certo limite deve tudo ser tolerado. Mas, a partir desse limite, não deve ser tolerado, biblicamente. Não é tudo que o homem e a mulher devem tolerar. Há limites. E, quando passam esses limites, o caminho é essa palavra que o pastor falou, ajuda. Então, isso que eu queria deixar com vocês. E, pode não valer para ninguém da nossa classe isso que eu estou dizendo, mas que fique para você falar para uma amiga ou para um amigo. Fiquei aqui. Obrigado outra vez, pastor Henrique e classe, por esse assunto tão importante, tão relevante e tão inesgotável, como alguém disse no início, eu acho que falou isso. Presbítero Reneu, me permite. Verdade. Hoje a aula está sendo uma verdadeira aula de desabafo, de aprendizado, de ensinamento, né, para os casais, né, para o marido, e como eu disse, né, eu às vezes deixo o orgulho falar um pouco mais alto e há um momento na nossa vida que nós temos que pedir o Espírito de Deus para nos quebrantarmos, como o irmão falou, deixou bem claro aí, né, e hoje a aula está sendo muito proveitosa, graças a Deus por isso, né. Enfim, está sendo um divã, onde nós estamos colocando para fora tudo aquilo que nós temos que colocar, vamos dizer assim. É que às vezes a gente precisa, principalmente nesse período de pandemia, né? A gente precisa colocar um pouco para fora o que está preso. A gente vê, estamos vivendo um momento muito recluso, ficamos muito presos, né? Enfim, as tensões aumentam. É verdade, é verdade. Leon, eu vi a foto de vocês, muito lindo, vocês no vestido de noiva. Parabéns, viu? Muito lindo. Meu maior sonho era me casar na igreja, sempre tive essa vontade. Mas Eu ouvi seu áudio. Sou solteira até hoje. Irmã Léia, olha só, eu não entendi que você não me elogiou, você só elogiou o irmão Leão. Eu não te conheci, você está tão linda. Tá, muito obrigada. Porque olha só, não me elogiou, falei, só elogiou o irmão Leão. Cadê eu? Ninguém falou nada de mim, de André, gente, pelo amor de Deus. Depois eu vi ela, você, nossa, é ela. Depois Sou eu mesma. Vou fazer 8 anos de casada agora, mês que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Toda vez que eu vou na Betânia, eu vejo aquele tapete vermelho, eu fico me imaginando entraria um dia de branco me casando. Eu creio nisso. Toda vez que eu entro na Betânia, eu vejo aquele tapetão assim vermelho, na entrada assim, eu fico me imaginando um dia. E o pastor Henrique celebrando seu casamento, ou o presbítero Reneu. O presbítero Reneu também. Eu quero ser testemunha.
Gente, vai ser um prazer. deixa eu aproveitar. Eu vou precisar sair. Eu tenho um compromisso. Eu vou pedir licença, pastor Henrique, Diácono Leon e esses irmãos e irmãs que estiveram nessa classe hoje. Eu quero agradecer a bênção que foi para a minha vida estar aqui com vocês esses minutos, tá? Mas eu vou precisar pedir licença para vocês aqui. Tá Vou bom. precisar sair agora aqui, que tem 13 pessoas esperando por mim. Tá bom, Reneu. Tá com E Deus, nós já estamos irmão. terminando. Abração Pra aí vocês. pra família. Tchau, irmão. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Henrique? Sim, Tá me querida. Estou alto queria- e claro. Bem. Eu queria falar um pouquinho também. O irmão Leone pediu para a gente colocar a foto do casamento lá, né, na aula passada. Mas eu ainda sou solteira. Não me casei ainda, mas pretendo um dia casar. Mas convivo com meu marido e vivemos bem, graças a Deus. Nós temos até um filho junto, tivemos um filho e não ficamos juntos. Depois de 15 anos, voltamos e ficamos juntos. E o filho da gente tem 22 anos, Danilo. Nunca me casei, mas ele me faz feliz. Me dá presente, todas as datas especiais ele me dá presente. Quando ele me engana dizendo que não vai me dar, ele faz uma surpresa e me dá. Ih, rapaz. Ele dá. Nunca deixa faltar uma data, no aniversário, Dia das Mães, sempre ele presenteia com alguma coisa. E a gente são muito felizes. Mas só que ele é casado, pastor. Até hoje ele não divorciou da esposa. Separado mais de 10 anos, mas não divorciou da esposa. É pecado a gente estar junto? Quero saber. Olha só. O casamento, ele é compromisso. A pessoa é compromissada. Você está sendo qual é o nome dele mesmo? Daniel. Daniel. Então, Daniel é a Daniel Amarante, não é isso? É isso. Isso. Então, você, durante esse tempo todo, você tem compromisso com ele, ligação, fidelidade, vínculo. Então, você está casada com ele, assim, emocionalmente. Agora, existe essa questão da documentação. Então, vocês estão casados como se fosse união estável, entendeu? Até na lei, diante da lei, vocês são casados, vocês estão com união estável, mesmo sem o documento. Então, é só questão... E ele, por conta do casamento anterior, que no papel, no documento ainda está ligado, mas na alma, no espírito, no coração, não está mais, né? Então, o que é mais importante é isso. É isso. Vocês... Ele fala isso para mim, que no coração ele é meu esposo. Tá. Não importa o papel, porque ele já pediu, ele queria divorciar, mas a esposa falou que não vai dar o divórcio. Pois é. Aí a gente junta a si mesmo. Tá vendo? Então, por conta de um problema, de uma negação da esposa, vocês não poderiam se prejudicar nisso. Mas isso é um motivo de oração para vocês completarem a regularização do estado que vocês estão casados. Eu digo, e lá na nossa igreja não é o primeiro caso, mas não estão em pecado, não, entendeu? Estão na bênção de Deus. Só que, por motivo de força maior, no caso, a mulher está impedindo, então teria que entrar no litígio, né? E aí isso demanda dinheiro, demanda verba, que às vezes você não tem. Mas, e o casamento de vocês também, ele também demanda algum tipo de verba. Mas vamos pensar assim, vocês devem buscar em Deus esse registro, pedir para Deus quebrar o coração dessa mulher ou pedir para alguém indicar um
defensor público para fazer esse litígio, entendeu? Entrar nesse processo mesmo gratuito de desligamento no documento, para vocês terem o seu documento, porque o mais importante vocês têm, que é a unidade, que é a fidelidade, que é o vínculo. Tem muita gente que casou no documento e tal, mas não tem. Um trai o outro trai, eles não se respeitam. Não dá Ele já foi casado 2 vezes. Ele falou que já foi casado 2 vezes, e toda vez que ele casava, não dava certo. Aí ele fica até com medo de casar de novo. Não, ele já está. Não, e eu, hein? Não, o documento é um corroborar o que você já tem. O que você já tem é o mais importante. Agora, não pode, eu acho que não devem ficar acomodado nessa situação, não. Devem procurar regularizar. Né? Outro dia, até a Jussiara, eu casei a Jussiara lá num casamento comunitário. Uma igreja proporcionou festa, e foram uns 10 casamentos lá, e eu fiz o dela. Foi bonito. Ela também estava nessa situação. Tá bom? Até porque, pastor Henrique, dá licença, como o marido dela ele é casado no papel com outra pessoa, nem a união estável ela pode fazer. O cartório não aceita. Pois é. Não aceita. Não. Porque a união estável é um casamento, entendeu? Então, quando eles forem para o cartório para fazer a união estável, vai constar que ele é casado no papel com outra mulher. Então, nem a união estável ela não pode fazer. Pois No caso que daria direitos até a ela. Porque pela convivência que ela tem com ele, daria direito a ela como esposa. Mas, no caso, assim, a gente fala de todos os sentidos. Não é uma falta dele, se Deus nos guarde de faltar, o direito é da outra porque está ligada no papel. É verdade. Não pela convivência que ela tem com ele, entendeu? Infelizmente, a lei é assim. Então a Carol está sem direito nenhum, Carol. Você está desprotegida. Então, vamos ver isso aí, não é? Inclusive, o filho dele, o filho falou, se caso ele venha a falecer, não vai deixar nem eu chegar perto do cemitério para enterrar ele. Porque quem é a esposa é a mãe dela, ela falou. E não vai deixar eu chegar... Completamente errado. Não é não. Quem é a esposa é você. Esse filho está errado. E essa mulher deve estar com ligação com ele, deve estar fazendo esse impedimento por conta de um vínculo que ela tem lá com ele, não sei. Então, tem muito impedimento. Procura ver, então. Procura ver isso. Procura ver isso na Justiça Pública, conta o caso que eles vão direcionar você. Oi? Procura ver isso na Justiça Pública, que eles vão direcionar o seu caso. Ok. Porque o que está faltando para vocês é só regularizar, inclusive para o seu próprio bem, para vocês entrarem num regime de apoio jurídico para você. E verdade. A única coisa errada desse relacionamento de vocês é essa aí. Ele estar lá no papel e vocês estarem acomodados. Então, não fiquem acomodados. Se o irmão me permite, é claro que juridicamente o marido dela está casado com a outra, e a outra não quer, de maneira nenhuma, assinar, sendo que a lei não obriga ele permanecer casado, embora ela diga não, se a irmã Carol for ao fórum recorrer ao Ministério Público, né, ao defensor público, é claro que eles vão solicitar que ela assine para liberar, até porque é um direito dele, constitucional. Entendeu? Isso só não foi adiante porque ele não tomou iniciativa, não que eu esteja aqui julgando. Se for fora, o Ministério Público, eles vão chamar ela para que ela assine, e se ela não assinar, o próprio Ministério Público vai tomar as devidas providências para liberar ele. O próprio juiz assina por ela. Porque ele não pode ficar preso a ela, juridicamente falando. Vai lá, testemunha dizendo que eles estão casados há tantos anos, 20 e tantos anos. É isso aí. Filho, pronto, assina lá. Resolve rápido. O próprio juiz assina por ela, entendeu? O próprio juiz. Tá bom. Tá bom, Carol? Vamos ver isso aí. Gente, eu acho que está na hora, hein? Está na hora. Aí, ó.
O pessoal já foi embora. Precisamos encerrar. O pessoal foi embora, só tem a gente. Ah, não, está todo mundo aí. Tá todo mundo sim. É que eu estou no celular. O celular é ruim de Podemos ver. esquecer de orar pela irmã Marinalva. Está ali sempre nos acompanhando, tadinho. Marinalva. Ela, A netinha dela, neto dela ali. E também quero pedir ao pastor esse neto Henrique, dela é uma maravilha. pedir ao pastor e a todos os irmãos que estão presentes que orem por mim também. Verônica, sabe? Na terça-feira eu vou para o neurologista e possivelmente eu já fico para fazer o procedimento. Então, peço a todos vocês que orem por mim, tá bom? Por favor. Tá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou dar testemunho aqui também na minha cura. Vai dar. Em nome de Jesus. Vai dar sim. Irmão Leão, então, vamos terminar com você orando por nós, por esses pedidos. Maria Inês, quer falar alguma coisa? Marinei? Sim, eu queria falar alguma coisa que eu fiquei com o vídeo desligado, porque eu estava ainda assim deitada, porque eu dormi muito tarde ontem, estou com a casa assim, com visitas e tudo, mas eu consegui assim participar e gostei muito de participar e assim testificar da minha presença, da minha participação com o grupo assim bem ligado, tá, gente? Deus abençoe cada um. Legal. E estamos aqui, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, vou estar mais presente. A paz, a paz, tá? Legal, Maria Inês. Vamos orar então, gente. Vamos sim. Senhor, nosso Deus, aula boa aqui, tempo bom que tivemos juntos. Obrigado pela tua palavra, por podermos estudá-la. Obrigada. E, Senhor, já entrego aqui cada família, cada pessoa que dessa nossa aula que tivemos juntos aqui, Senhor. Entrego o procedimento que a Gleice vai fazer na terça. Senhor, que tuas mãos estejam lá junto, curando ela, Senhor, guiando os médicos, e que tu estejas com ela também, com a Gleice. Tudo vai ficar bem, Senhor, tu estás no controle. Abençoa a casa deles, ela, o André, a oração, né, que o André pediu também, que o Senhor vá dando direção a ele, a mim também, Senhor, como maridos, que tu dê, Senhor, sabedoria a nós, maridos, para que a gente saiba ser bênção na nossa casa, boa liderança, bons exemplos teus mesmo, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor. Pedimos aqui a tua direção, Senhor. Nos leva agora para esse domingo, na tua presença, na tua paz, Senhor. Cuida também da nossa semana. Em nome de Jesus, pedimos tudo isso, Senhor. Amém. 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 Amém, gente querida. Amém. Também, tá? Pastor. Domingo que vem, se Deus quiser. Bom dia a todos. Bom Amém. domingo. Deus Deus abençoe. Aula abençoada. Bom domingo, Obrigada aula também. Maria Beijo Cíntia. para todos. Tchau. Glória a Deus. Tchau, querido.